Fala pessoal, você que aí está ligado no nosso canal, eu sou o Ricardo Pinto, nós estamos falando aqui de gestão de empresa familiar, gestão financeira. Então, você tem lucro, você conhece, sabe como aumentar esse lucro? Essa aqui é a parte 2, eu já quero te convidar aí para se inscrever, para curtir, para entrar no nosso canal do Telegram e você vai ver muita coisa bacana. Eu já fiz a parte 1, se você perdeu, quero te convidar aí para acessar o vídeo anterior e hoje nós vamos entender como aumentar esse lucro trabalhando duas métricas, o custo e a despesa, tá bom? Fica ligado. Então, você que está aí acompanhando, viu no vídeo anterior como trabalhar a nossa DRE gerencial, que eu fiz aqui bem resumido, bem prático para você que está aí gerindo finanças na tua empresa familiar, para você realmente pôr em prática. Aqui não é a DRE lá da contabilidade, aqui é uma ferramenta para você utilizar e realmente ser aí bem sucedido na tua gestão financeira. O que é que eu te digo? O fácil funciona, basta você. Eu costumo dizer assim, que você tem que querer mais do que eu, porque realmente é difícil, mas se você seguir esse espaço, eu garanto para você, você vai ter sucesso, vai melhorar, vai compreender melhor a gestão do teu negócio, tá bom? No primeiro vídeo nós falamos de como aumentar esse lucro através da receita. Então, a receita através das suas vendas. Mencionei lá aumentar lucro, para aumentar esse lucro, aumentar a venda, aumentar a quantidade de cliente, aumentar esse ticket médio, né? Então tem muita coisa que através aí desse ticket médio, aumentando o volume de compra ou a recorrência, você tem esse aumento. Então essas dicas aí, se você quiser repetir, vai lá buscar no nosso Telegram, que tem lá muita coisa. Então, agora nós vamos visualizar o quê? Nós vamos visualizar como aumentar esse resultado, esse lucro, através do custo. Reprisando, o custo é o quê? É o que eu gasto para a minha operação. Então, se eu sou um supermercado, sei lá, um varejo, então se eu compro para revender, tudo que eu pago para aquela mercadoria está na minha gôndola ou está lá na minha loja online. Então, o custo ele está ligado diretamente à minha operação. Também tem um vídeo sobre esses conceitos, primeiro vídeo, tá? O que é que eu te recomendo? Primeiro, entender como é que é essa operação. O que é custo? O que é que compõe esse custo? Como é que o teu negócio, esse gasto, o que é que você está gastando, o que é custo? Então, medir. Então, eu vou te falar hoje 3 maneiras de você realmente aumentar o teu lucro através desse custo, através desse controle, através dessa rúbrica. O que você precisa fazer é o seguinte, a primeira coisa, controlar bem o estoque. Estoque é um negócio que muitas empresas familiares, muitas empresas, elas erram. Por quê? Porque controlar estoque é realmente trabalhoso. Controlar estoque é ter certeza do que é que tem lá. Então, quando eu controlo o estoque, quando eu tenho certeza do que está lá, eu acabo que não tendo avaria. O que é avaria? Avaria é, por exemplo, o produto vencer, ou se estragar, ou ter sido furtado. Enfim, é uma coisa que eu preciso entender, trabalhar bem o meu estoque, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que teu comprador, ou você que compra aí na sua empresa familiar, execute bem as ações e compre aquilo que realmente tem sentido de comprar. Já vi muitos e muitos lugares que as pessoas compram produtos e tendo ainda lá no estoque. E aí o grande erro, eu acabo que usando um recurso que seria talvez assim algo que poderia estar quitando uma outra dívida ou sei lá, amortizando um empréstimo, servindo para uma outra coisa e eu estou lá comprando algo que já tinha no meu estoque porque eu não controlo o estoque. Um conselho, se você tem um estoque muito grande, o que você pode fazer? Primeira coisa, você pode ter ali realmente um inventário. Você precisa ter gente olhando para lá. Porque o estoque é o dinheiro que todo mundo diz, é o dinheiro parado. É sim, existe uma dica que a gente sugere, é que se você tem dificuldade para controlar esse estoque, eu te digo o seguinte, existe um negócio chamado contagem 50. O que é isso? É você todo dia
pegar alguém da tua equipe ou você contar pelo menos 50 itens. Se o teu estoque são muitos itens. Então, todo dia, se você contar 50 itens, no 30º dia, você já contou muito ou toda a totalidade do teu estoque. Então, o que é que você precisa fazer? Começar a controlar na entrada, a partir da entrada. Então, eu lanço isso através da nota fiscal, eu dou entrada nas quantidades. Quando é que eu me perco com o estoque? Por exemplo, uma caixa e o cara deu entrada no sistema como unidade. Então, fiscalmente, você vai ter um problema. Uma coisa que precisa entender é controlar bem o estoque, de vez ou outra alguém lá realmente ser responsável por isso. E fazer uma verificação, auditoria. Se eu tenho um controle do estoque, se é em planilha, se é em Excel, enfim, se é lá no sistema, a gente vai disponibilizar no nosso canal do Telegram uma planilhazinha exclusiva, só para você que está no Telegram, como controlar o teu estoque. Então, Ricardo, eu quero ter uma maneira simples de controlar meu estoque. Tem lá, a gente vai disponibilizar. O que é que você precisa fazer? Parar de desculpa e começar a controlar o estoque. Controlar o estoque é o teu dinheiro que está ali, é a oportunidade que você vai ter de realmente usar aquele recurso de uma maneira correta. E fazendo daquela maneira, como eu te falei, da contagem 50, tendo uma verificação, valida o número que deu, como uma contagem vai lá e verifica se aquilo que você contou está condizente com o que está no sistema, na tua planilha, faz com que essa contagem ela se aprimore. Por exemplo, você foi lá e buscou um item, o item A, ele tem 50, você vai lá fisicamente e verifica se tem 50. Se você encontrou o erro, você vai para um próximo item. A gente sugere que, por exemplo, na hora de receber essas mercadorias, você busque, por exemplo, fazer uma verificação ou dos lotes que você está dando um BIP, por exemplo, se você recebe artigos de perfumaria, se é uma loja, se é um supermercado, ou se você, enfim, verifica pelo menos 30% nessa entrada. O ideal é verificar tudo, mas se o volume é muito grande, verifica 30%, e aí, dependendo do nível do teu sistema, ele pode fazer uma contagem cega, que aí é um detalhe, é uma particularidade de tecnologia. O que é que eu te digo? Verificar na entrada, verificar lá no armazém, armazenar bem local, onde, se você trabalha com alimento, muito cuidado, alimento com a questão de contaminação cruzada. A gente já viu, por exemplo, alimento perto de material de limpeza, muito cuidado. O estoque, se você trabalhar bem, ele é uma rúbrica muito importante e se você trabalhar bem, você vai realmente aumentar o teu lucro. Olhar para ele lá no armazenamento, fazer cuidado, ter muito cuidado lá na entrada e ter também esse controle em inventários periódicos. Não fazer um erro. Porque é caro. Caro é perder dinheiro no estoque. Caro é comprar o mesmo produto tendo ele lá no teu estoque lá e você comprou porque não sabia. Você usou o teu recurso de giro para comprar algo que já tinha lá no estoque. Ou seja, você talvez deixou de quitar um pagamento, fazer a amortização de uma dívida porque você não tinha esse controle. Quero já dizer para você, essa dica é muito simples. Se você está gostando desse vídeo, se você acha que ele está te ajudando, nos ajuda também. Faz com que essas pessoas que você aí entende que talvez estejam precisando de ajuda, de organização financeira, encaminha para elas. Empresa familiar é uma empresa que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela tem muitas particularidades, além do emocional, proximidade, mas não existe essa de não ter gestão. Se não existe algo que eu possa medir, eu não consigo gerir. Aqui existem algumas dicas no nosso canal que vão te ajudar sim. No Telegram tem mais coisas exclusivas. Vai para lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Eu já falei da receita, falei num outro vídeo sobre as 3 possibilidades de aumentar através da receita.
Agora, já falei uma maneira através do custo. Existe a segunda maneira, é através das compras. Sim, comprando bem, fazendo com que essa compra seja saudável, eu consigo sim aumentar o meu lucro. Vou te dizer como. Aumentar o lucro através das compras é quando eu faço, por exemplo, cotação. O que é cotação? Pesquisa. Não, eu só compro no fornecedor A porque ele tem sempre o menor preço. Cuidado. Nós estamos num mundo globalizado, nós temos várias possibilidades. Hoje, um dia após o outro, são milhares e milhares de empresas que estão aí nascendo e são muitas oportunidades de alguém vir a fornecer esse produto que você merece. E assim, não fazer cotação, não verificar, não avaliar o fornecedor é uma coisa que você deixa de fazer e deixa de ser estratégico. Quando a gente analisa e comprar bem não é só comprar barato. Eu vi, por exemplo, num projeto de consultoria, a gente implantou lá uma gestão de compra eficiente. O comprador disse assim: Ricardo, comprei aquele produto mais barato. Só que a gente foi ver o barato dele, em vez de ele usar somente um, ele usava agora, no mais barato, 3. Então, esse barato ficou caro. Então não é só pinchar, comprar bem, analisar o fornecedor, qualidade, custo-benefício. E comprar bem faz com que você não fique sacrificando o teu estoque. O estoque é uma limitação, uma área que você vai utilizar para aqueles produtos que são ali, realmente tem a necessidade de um giro mais rápido. Então, não ter estoque talvez assim um estoque menor para você é mais interessante. Então, quando a gente compra aí para 2, 3 meses, você está tendo um erro estratégico financeiro. Você deixa, por exemplo, de usar aquele recurso para utilizar para o giro do teu negócio. Empresa lucrativa, ela também quebra quando a gente não olha para o caixa. O que você precisa entender é que analisar as compras é uma ciência realmente que você precisa realmente dedicar alguém. Se você não tem ninguém que faz isso, ou a pessoa que faz de qualquer jeito, peraí, começa a ter mais atenção e faz com que essa compra ela realmente seja eficiente. Como é que eu posso fazer? Por exemplo, através de um chamado curva ABC de compra. Então, curva ABC é um relatório que ele vai te dizer quais são os itens que você está comprando e o que é que você precisa fazer. Começar a cruzar esse relatório de curva ABC de compra com curva ABC de venda. Ricardo, o meu sistema não tem isso. O que é que eu posso fazer? Identifica aí na tua operação o que é que o teu cliente, o que é que tem mais giro, o que é que você está comprando e realmente tem necessidade de estar repondo. Analisa, por exemplo, o tempo desse fornecedor que te atende vendendo esse produto, se ele demora mais do que 7 dias. Verifica, por exemplo, nós estamos aqui em Fortaleza, mas numa região onde você pediu no dia, muitas vezes ele entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, vale a pena ter estoque desse item? Verifica aí na tua região. Verifica se esse produto, Ricardo, eu tenho estoque porque ele vem importado. Aí é uma justificativa. Eu quero te dizer assim, quanto mais estoque, maior a tua operação fica. Se você analisar, aqui eu tenho as minhas vendas. O custo, ele é composto lá pelo meu estoque, pelas minhas compras. O que eu compro para colocar lá dentro. Então, comprar direito é analisar volume necessário, analisar tempo de reposição, quanto meu estoque é reposto, ou seja, verificar prazos, analisar se essas compras elas estão sendo no volume aí adequado, comprar com um volume muito alto. Antigamente isso justificava quando você tinha hiperinflação. Você comprava num horário e à noite já era um outro preço. Então você não tem mais essa necessidade de ter estoque. Ter esse estoque alto com compra elevada é erro grave. Então o que é que eu preciso fazer? Analisar essa compra baseado no que ali está saindo. Então eu tenho que verificar muito bem o meu negócio. Ter certeza do que eu estou comprando gira. Se eu compro aquilo que não gira, Ricardo, eu comprei um produto que ele tem uma margem muito grande.
só que ele não gira, ele não vende, então você errou. Se você comprar perfeito, a compra perfeita é aquilo que você compra e sai. Eu mandei na rede social uma questão onde a pessoa comprava um produto que era de lançamento, ou para ajudar, entre aspas, o vendedor. Existem alguns casos, olha, me ajuda a bater a meta, e o vendedor chega lá para o dia 28, mais ou menos no mês, e pega aquele item que talvez seja um lançamento, ou que o teu público não consome, e você compra. E muitas vezes você compra porque ele tem margem. Só que ele está lá na tua gôndola, lá no teu balcão, enfim, no teu estoque, e ele não sai. Então, aquela margem lá, aquele grande ganho que você ia ter, ele acaba sendo diluído, por quê? Porque ele não vende. E no final do mês, quando ele vai vender, muitas vezes você tem que fazer ou uma ação comercial, ofertando através de um patrocínio na rede social, ou pagando alguém para divulgar, ou colocando ele numa situação onde tem um destaque na tua loja, se for um supermercado, uma ponta de gôndola, você vai dar um destaque para um produto que é ruim, que não vendeu, e muitas vezes baixa esse preço, e aí o grande erro quando a gente não acompanha essa compra, acaba que comprando de novo porque vendeu. Então muito cuidado. Quer realmente ter lucro? Acompanha a compra. Acompanha essa situação que muitos de vocês que realmente gerem empresa familiar, erram porque é difícil, porque muitas vezes não tem dado. Não ter dado, tem muito sisteminha, muitas planilhas aí disponíveis no mercado que você pode utilizar e começar a gerir. Uma outra maneira, e a terceira maneira, de melhorar a tua lucratividade através do custo é fazer o quê? É ser eficiente na operação. Por que você está falando isso? Porque o custo, eu estou falando principalmente quando você é serviço, quando você fabrica alguma coisa, ser eficiente é o produto entrar e você realmente produzir, ele não parar muito tempo no teu sistema lá operacional, ele não ficar muito tempo para ser produzido, ou seja, ele está disponível para venda. Um erro é, muitas vezes, por exemplo, eu não sou eficiente quando eu compro e aquilo que eu compro que é para realmente ser transformado, eu desperdiço. Às vezes a gente tem uma ficha técnica de como fazer aquele produto e acaba que não olhando para a ficha técnica e indo pela minha percepção. A gente já atendeu aí indústrias onde, principalmente alimentícia, que o cara fazia a receita conforme ele estava ali inspirado. Então, nem adianta a operação que você parou para criar uma ficha técnica, dizer lá quanto ia de cada coisinha e esse profissional não foi eficiente. Então, ser eficiente na operação é seguir o processo, é fazer com que a operação ela aconteça, é que aquele estoque ele saia conforme a necessidade para aquela produção. Se você tem condição aí, se você é indústria, se você é serviço, às vezes a gente vai atender um cliente e a tua atividade precisa, por exemplo, ter um material aplicado, então o que eu já percebi muitas vezes é que o teu profissional que está lá atendendo aquele cliente, ele cede um pouco mais. Eu estou dizendo, por exemplo, a gente acompanhou um fornecedor ele fazia instalação de TVs, ele deixava fios e mais fios para uma função extra lá para a dona de casa. Beleza, agradava, mas o custo todinho nas costas lá da operação da tua empresa. Quando a gente não é eficiente, quando a gente não controla a operação, quando a gente não acompanha esses dados, acaba que fazendo com que essa empresa ela perca a oportunidade de ser melhor, ser mais lucrativa. Olhar para a compra, olhar para o estoque, ser eficiente na operação, você vai ter realmente lucro. Você vai perceber que aplicando essas dicas, você vai começar a ver dinheiro no final do mês. Mais uma maneira de controlar e realmente ter lucro é controlar a despesa. Lembrando, o dinheiro entra, eu pago a operação, eu tenho um lucro bruto, margem de contribuição, dependendo aí como é que você entende. Depois disso eu começo a pagar as despesas. E vamos lá, entender primeiro. Existe uma despesa que pouca gente utiliza e ela é estrategíssima, que é a tal do planejamento tributário. A despesa com impostos. Ricardo, o que é que você está me dizendo? Você está dizendo para que eu venha sonegar? Longe disso, disse isso. Eu estou dizendo para você que muitas vezes a gente paga muito, gasta muito com esse tipo de gasto, né? Desembolsa muito dinheiro com isso, porque a gente não utiliza
o tal do planejamento tributário. A gente acaba que indo porque, olha, toda empresa desse segmento é do lucro real, é do lucro presumido, é do Simples Nacional. Isso são regimes de lucro que você, empresário de empresa familiar, você acompanha, você que é estudante, você que está acompanhando aqui, ligado nos nossos vídeos, precisa se entender. Às vezes, as pessoas sugerem o melhor regime baseado naquilo que é mais fácil para elas. Você precisa entender o seguinte, que não é o que é mais fácil, é o que é mais que vai te fazer economizar mais. Planejamento tributário é identificar o que é que a tua empresa hoje está adequada através lá do teu CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, a atividade principal. Qual atividade? A minha atividade principal você vai encontrar lá no teu cartão de CNPJ. Tem lá o Código Nacional de Atividade Econômica. Essa atividade, ela representa o que? Existem algumas empresas que elas são obrigadas através daquele código. O que é que você precisa fazer? Você precisa analisar se o regime tributário que hoje você está enquadrado, você realmente está aí pagando mais ou menos imposto. Por exemplo, o Simples Nacional, que todo mundo gosta dele, às vezes nem é tão interessante, porque quanto mais você vende, mais você paga. O lucro presumido é bem parecido. Então, quanto mais você vende, o governo presume que você tem isso de lucro. E o lucro real, ele é uma relação entre se você teve lucro ou não em alguns impostos. Você pode ser creditado. Enfim, o que eu quero te dizer e abrir os olhos é realmente saber qual o melhor regime tributário. Ricardo, meu contador não sabe fazer isso. Então procura alguém capacitado. Alguém que faça com que você realmente pague o imposto que é devido e que, em tese, vai fazer com que você economize. Eu vou te falar uma coisa. Está em alguns regimes, talvez o contador ele te cobre um pouco mais, porque ele vai ter realmente mais trabalho. Porém, é melhor você pagar um pouco mais para o contador do que, por exemplo, pagar mais imposto. Existem alguns impostos, toda vida que você vende, você paga ele. Então é melhor pagar um pouquinho mais para o contador e ter alguém que te dê a segurança do melhor regime tributário, onde você vai conseguir controlar melhor essa tua despesa tributária e ter mais lucro. Beleza? Mais um item. Controle de despesa. Esse controle de despesa precisa também ter uma relação sobre as tuas vendas, e eu vou trazer algo que é diretamente ligado, que você vai entender. É uma métrica que talvez você use e não olhe muito, que é a despesa comercial ou a tal do comissionamento. Você precisa estar atento a isso. Já vi muitos comissionamentos assim variados, escalonados, por adimplência, enfim, o cara recebe quando ganha, enfim. A política comercial, a despesa de comissionamento é algo que você precisa atentar. Por quê? Porque dependendo da maneira como você criou, como você pensou, ela pode realmente sim estar ali sugando. Por exemplo, eu já vi muitas políticas comerciais quando a gente está muito ligado à venda, né? O empresário ele é muito ligado à venda. Eu fiz uma postagem uma vez que é tire os olhos das vendas, que era uma pessoa de terno e gravata com uma venda e o nome venda. Então, o que é que eu queria ali naquela ali, sugestão daquela figura? Era para que você, empresário, começasse a analisar outras coisas. Como eu disse, vender muito não quer dizer muita coisa. Realmente, eu quero que você venda, mas venda com qualidade. Venda controlando bem o estoque, venda essas despesas. Então, tendo uma política comercial, por exemplo, que é interessante tanto para você como para o funcionário. Qual é esse tipo? É aquele, por exemplo, que você paga quando você recebe. É quando pela adimplência. Então, o cliente pagou, eu já vi política de comissionamento que vendeu, o cara já tem lá o percentual. Ou, por exemplo, quando o empresário de empresa familiar ali não tem muita situação e acaba copiando o modelo, ele acaba que fazendo com que aquele comissionamento seja um percentual que talvez ele nem colocou lá no preço de venda e não sabe nem se ele pode pagar. Então, quer ser mais lucrativo? Analisa também a despesa comercial, a despesa de comissionamento. Então, a próxima dica é sobre o controle do gasto fixo. Você talvez até utiliza ela, mas tem uma maneira diferente que eu vou disponibilizar para o pessoal que está aqui no Telegram. Se você quer aí receber essa dica, ela realmente vai fazer você ser mais lucrativo e vai fazer com que você comece a ter uma visão diferenciada, ter resultado
fazer com que a tua empresa seja mais profissional, vai lá no Telegram e recebe ela exclusiva, tá bom? Um resumo desse negócio todo é fazer com que a minha receita ela tenha evolução, seja realmente o vendo e recebo. Eu vou ter lá uma reciprocidade. Eu estou vendendo valor, então eu consigo aumentar esse valor, esse preço. Ele consegue pagar mais. Eu consigo aumentar pela recorrência. Eu consigo ter maior captação de clientes. Eu consigo trabalhar bem na compra, nos controles de estoque, lá na situação de realmente fazer com que essas ações de compra elas sejam realmente aquilo que gira. Eu compro aquilo que o meu cliente compra, eu compro aquilo que o meu cliente quer. Ele vai fazer com que as minhas despesas estejam lá, tanto no fixo, que eu detalhei lá no Telegram, como também a parte do tributário e também no comissionamento. Ou seja, quando eu ajo com essas 3 métricas, com as 9 dicas que eu aqui dei, você realmente vai resolver e ser mais lucrativo. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, eu agradeço desde já por ter ficado até aqui. Eu acredito muito que se você fizer isso tudo, você vai ter resultado, vai ser uma empresa mais lucrativa, vai ter aí uma gestão de empresa familiar realmente profissional e eu acredito que é isso que realmente você quer. Tá bom? Organiza para crescer, valeu, curte, compartilha, um grande abraço.